Boa noite a todos, paz seja convosco, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, no nome do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para fazer a obra de Deus, pregando o Evangelho de Cristo, e que esta palavra ela possa ir ao seu encontro, penetrar pensamentos e intenções do teu coração, e que o Senhor venha atender aí o desejo do teu coração. Não somente atender o desejo do teu coração, mas também que esta palavra ela venha trazer, levar até você um poder de Deus para que haja também uma mudança de comportamento, de maneira que você venha melhorar a cada dia no nome do Senhor Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver não só fisicamente, mas também ter um desenvolvimento cognitivo, uma mudança de comportamento sempre para melhor. E esse sempre para melhor é estar sempre se aproximando cada vez mais da presença de Deus, buscando a Deus com toda a força que há dentro de nós. É um prazer muito grande participar com você desse trabalho abençoado aí que o pastor João está fazendo, e eu aqui quero contribuir com a minha parte, sendo usado por Deus como instrumento para poder abençoar a tua vida, certo? Bom, vamos lá então. Eu quero hoje aqui nessa mensagem, nessa palavra, falar a respeito desse tema que está registrado lá no Evangelho de João, do capítulo de número 14, no versículo de número 6. Vamos falar sobre resolução, vamos falar sobre essa decisão que o Senhor Deus teve, que Jesus teve, de entregar ali a sua vida para a nossa salvação, e no caso aqui, Jesus abrir um caminho para que nós pudéssemos então ter livre acesso para nos aproximar e ter aí um encontro todos os dias com a presença do nosso Deus, tá certo? Então eu quero ler para você Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, que diz assim a palavra, a boa, perfeita, infalível palavra de Deus. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler mais uma vez. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, fala conosco de uma forma clara, transparente, poderosa, Senhor. Me usa nas tuas mãos como um instrumento, um canal de bênçãos, para poder falar com a tua igreja no poder do nome de Jesus, e eu te agradeço por isso, ó Pai, hoje e sempre, amém, e graças a Deus, amém. Bom, o Senhor Jesus, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Sem esse caminho que é Jesus, ninguém vai chegar ao Pai. Nós poderíamos muito bem, hoje eu poderia muito bem aqui separar esses 3 pontos importantes que Jesus disse. Daria 3 tópicos importantes para nós levarmos esta mensagem. Quando ele diz eu sou o caminho, depois ele diz eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós poderíamos separar esses 3 pontos como 3 tópicos e falar muito sobre cada palavra dessa que Jesus disse. Mas Deus toca no meu coração hoje para falar algo diferente, para falar a respeito desse caminho que o Senhor Jesus ele preparou para mim e para você, para que nós pudéssemos ter livre acesso para chegar a Deus.
Veja bem, Jesus ele disse que ele é o caminho. Quando ele disse que ele é o caminho, eu vejo que na verdade Jesus ele fez o caminho, ele preparou o caminho para que eu e você pudéssemos chegar até Deus. E esse caminho que Jesus ele fez, esse caminho que Jesus preparou, não foi de qualquer jeito, teve um preço. Jesus ele pagou um preço, não foi uma brincadeira, não foi um preço, um caminho aberto ou comprado com dinheiro, não. Esse caminho que Jesus ele preparou para que nós pudéssemos chegar até Deus, ele pagou com um preço muito alto, que todos nós sabemos, que foi com a sua vida, que foi com o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas eu entendo que até Jesus morrer na cruz do Calvário e derramar todo o teu sangue para que esse caminho então fosse aberto para chegar até Deus, sendo Ele o caminho, o Senhor Jesus ele passou pelo caminho da dor, ele passou pelo caminho do sofrimento, a chamada Via Crucis, aonde Jesus levou aquela cruz e ali ele enfrentou os piores momentos da vida dele, momentos de dor física. Ele sofreu humilhação, vergonha, ele sofreu algo que é muito doloroso também, que é o abandono. Haja vista que de todos os discípulos que Jesus tinha, que acompanhou ele durante 3 anos, quando Jesus chega lá no final do caminho, na cruz para ser crucificado, somente um dos 12 discípulos, na verdade não eram só 12 discípulos que Jesus teve 70 discípulos, que andaram com ele, foram 500 pessoas, mais de 500, uma multidão. Jesus certa vez matou a fome de muita gente no deserto, multiplicando os pães e os peixes. Você lembra dessa história? E eu imagino que muitos desses que foram alimentados por Jesus, eu imagino que eles estavam no meio da multidão ali, tacando pedra em Jesus. Mas Jesus teve 70 discípulos, depois 12 andou com ele, e desses 12 discípulos que andaram com Jesus, quando Jesus chega no final do caminho, só um, que era João, estava com ele ali no pé da cruz, de maneira que Jesus olha para ele e diz: olha, a partir de hoje, essa mulher será tua mãe, você será filho dela, um vai cuidar do outro, somente um. Os outros não acompanharam Jesus. Então, Jesus não sofreu somente a dor física naquele caminho, não. Ele sofreu a dor física, aonde o teu corpo foi dilacerado, aonde a tua carne foi moída pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras naquele caminho, nós fomos sarados. Então, ele não sofre somente a dor física, mas ele sofre também a dor emocional, a humilhação e o abandono. Porque como eu disse, só um discípulo foi até o final, os outros abandonaram Jesus. Os outros ficaram com medo de ser preso, ficaram com medo de ser também pendurado na cruz. Então eles não vão com Jesus, eles não rompem a barreira como João fez, eles não rompem a barreira dos soldados, dos seguranças, da multidão, e vai com Jesus até o final. Eu imagino que Jesus esperava pelo menos isso. Aqueles que andou com ele durante 3 anos, aqueles que aprenderam com ele, aqueles que viram Jesus fazendo milagres, maravilhas, Jesus curando os enfermos, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus pregando e ensinando para eles a respeito do reino de Deus. No mínimo, Jesus esperava eles acompanhar ele naquele sofrimento até o final, mas nem isso ele teve. Então ele sofre a dor do abandono também. Essa caminhada de Jesus, ela foi muito dolorosa, por isso que o caminho chama Via Dolorosa. Foi um caminho duro, um caminho árduo, um caminho de sofrimento, mas Jesus passou por ele. Jesus começou, foi do início até o fim.
carregando a cruz, o peso da cruz, todo o sofrimento, toda a dor, e ele chega até o final daquele caminho. Ele chega até o final daquela via dolorosa, fazendo aquilo no qual o Pai enviou ele para fazer: morrer por nós, morrer por mim, morrer por você que está aí me assistindo, que está aí ouvindo esta palavra, que não é minha, mas essa palavra que é do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós temos que dar muito valor a esta palavra. Nós temos que dar muito valor à palavra de Deus, à palavra que é pregada, à palavra que é revelada ao teu coração. Nós não podemos desprezar essa palavra, porque Jesus, ele fez o caminho. Jesus, ele fez o caminho, e por ele fazer esse caminho, ele disse então que eu sou o caminho, e que todos tenham o livre acesso para poder chegar ao Pai. Ele diz que ele é o caminho porque ele fez o caminho, não é só de palavras. É isso que eu quero que você me entenda. Ele disse, quando ele diz eu sou o caminho, não é só palavra, não é só conversa. Quando ele diz eu sou o caminho, é porque ele fez o caminho de dor e de sofrimento. Agora, uma coisa muito importante dizer é o seguinte: de que forma que Jesus fez o caminho? Ele faz de forma consciente. O que é isso? Ele não precisa de nada, ele não precisou de nada para poder tirar a dor que ele estava sentindo. Ele não precisou de um remédio, ele não precisou ali de uma anestesia, ele não precisou ali de um conselheiro, um orientador, um profissional, alguém para poder amenizar a dor dele. Não, ele fez sozinho, de forma consciente. Ele não precisou de uma bebida para poder amenizar a dor ou tirar um pouco a consciência dele daquele caminho, não. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo ali. Ele sabia que ele tinha que sentir todas as dores para nos trazer a salvação, para nos trazer a vida eterna, para nos dar esse acesso até a Deus. Prova disso é quando Jesus está lá na cruz e ele pede água para beber, e aqueles homens então molham num pedaço, numa cana, num pau, eles molham a ponta numa estopa, estende lá no alto na boca de Jesus e molha a boca dele com vinagre. Jesus tinha pedido água. Por que eles deram vinagre para Jesus? Porque o vinagre ele era usado para poder anestesiar. O vinagre ele é um anestésico. Então aquele vinagre estava ali ao pé da cruz, porque aquele vinagre era para ser usado por Jesus no começo da via dolorosa, no começo da caminhada, porque eles davam o vinagre para a pessoa que iria ser morta, que iria passar pela via dolorosa, para que o vinagre fosse como um anestésico no corpo da pessoa, aliviasse um pouco a dor. Mas Jesus não aceitou a beber o vinagre, porque se ele bebe o vinagre, a dor ia diminuir, ele ia sentir o corpo anestesiado, ia amenizar o sofrimento, e essa não era a ideia. Ele tinha que sentir cada dor, ele tinha que passar por cada momento difícil de forma consciente, sem anestésia, sem remédio, sem nada para poder tirar a consciência dele, sabendo o que estava fazendo, porque o propósito era salvar a mim e salvar a você. Então Jesus passa por aquele caminho, ele faz aquele caminho, por isso ele diz: eu sou o caminho, porque ele fez o caminho. E se Jesus fez o caminho, nós temos que valorizar isso, e saber que nós temos esse livre acesso para se aproximar de Deus todos os dias da nossa vida. Por isso que nós temos que, de forma natural, de forma que tem que entrar na nossa rotina do dia a dia, como você acorda cedo pela manhã, escova os dentes, toma um banho, toma um café da manhã, vai para o seu trabalho, trabalha, tem horário para as coisas, o horário do almoço, da janta, para dormir, você faz os seus horários.
Nós tínhamos que ter consciência de todos os dias da nossa vida, buscar a presença do nosso Deus, no nome de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele fez o caminho para chegar até Deus. E quando nós temos esse livre acesso até a presença de Deus, nós teríamos que ter isso como rotina na nossa vida, o costume de buscar a Deus, o costume de falar com Deus todos os dias, ao amanhecer, quando você acordar pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, à tarde, à noite, antes de dormir, falar com Deus, agradecer por aquilo que Deus tem feito na tua vida, porque sem Deus você não é nada, sem Deus você não vai conquistar nada, sem Deus muitas vezes você conquista uma coisa, você dá um passo à frente, mas sem Ele, você dá um passo à frente pelas suas próprias forças, mas daqui a pouco você dá 2, 3 para trás. Mas com Deus, segurando nas mãos do Senhor, você caminha a passos firmes para o teu alvo, teu projeto de vida, os teus sonhos. Então nós temos que ter esse costume de buscar a Deus, e coisa que muitas pessoas estão perdendo ao longo do tempo. Parece que não coloca como prioridade na sua vida as coisas de Deus. Parece que para muitas pessoas a vida da pessoa está embaraçada, a vida da pessoa está confusa, porque ela não coloca as coisas certas como prioridade. E eu vejo que o que é prioridade, eu sempre digo isso: Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja, e aí vem as demais coisas. Mas hoje o mundo faz diferente, né? No mundo em que nós só estamos olhando para o que é externo, e o que é externo é muita informação, onde você tem que ganhar dinheiro, o padrão de beleza, o carro que você tem que ter, a casa que você tem que ter, a roupa que você tem que vestir, e tem que trabalhar, e tem que ganhar, e tem que fazer. Nós esquecemos de interiorizar, nós esquecemos de olhar para dentro de nós e ver e perceber a necessidade que nós temos da presença de Deus. Quando você deixa de fazer isso, como eu disse, é um passo para frente, 2, 3 largos passos para trás. Então, quando você coloca Deus como prioridade, as demais coisas o Senhor acrescenta na tua vida. E colocar Ele como prioridade não é difícil, porque Jesus já fez o caminho. Quando Ele diz eu sou o caminho, não é só de palavras. Ele fez o caminho para você, com dor, com sofrimento, consciente do que Ele fez, para que hoje você tivesse acesso à presença de Deus. E quando Jesus faz esse caminho, e Ele morre na cruz do Calvário, ali foi uma resolução, ali foi uma decisão. Ele decidiu fazer aquilo ali, aquele caminho, e morrer na cruz por você. E quando Ele tem essa decisão, porque você lembra quando Jesus, ele no Monte das Oliveiras, ele sofrendo, ele olha para o Pai e diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, tira de mim essa dor, mas todavia seja feito conforme a tua vontade e não a minha. Foi isso que ele orou a Deus, e Deus ficou calado. E quando Deus se cala, Jesus entende que ele teria que passar aquele momento, fazer aquele caminho, e agora Jesus vai decidir. Então ele passa por aquilo ali, decide morrer, teve essa decisão de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E depois que Jesus faz todo esse caminho e morre na cruz, é como se a porta se abrisse, a porta da salvação abrisse para você. E não só a porta da salvação, mas como muitas outras portas estivessem abrindo para você. A porta da salvação, a porta da alegria, a porta para você receber a paz na tua vida, a porta para você ser próspero, porque a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. A porta para você ter uma família abençoada, um casamento abençoado, o que você quiser. A porta foi aberta. A porta foi aberta. E o interessante, que ele diz na palavra dele, isso em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 8, ele diz assim: a porta que Deus abriu na tua vida,
ninguém pode fechar. Ô meu irmão, Deus abriu a porta, e Ele mesmo diz, ninguém pode fechar ela. Então, quando a Bíblia diz que Deus abriu a porta e ninguém pode fechar, isso quer dizer o seguinte: não existe portas fechadas na tua vida. Poxa pastor, como não? Olha o que eu estou vivendo, principalmente nesse período de quarentena, pandemia, aonde as fábricas fecharam, aonde lojas fecharam, desemprego aumentando. Eu mesmo, pastor, fui mandado embora, estou desempregado. As portas se fecham sim, pastor. Não, as portas nunca se fecham, porque já está determinado por Deus. E eu abrirei uma porta na tua vida e ninguém pode fechar. Meu irmão, quando ele diz ninguém, é ninguém. Nem o diabo pode fechar, nem o coronavírus pode fechar, nem o governo pode fechar, porque nada pode mudar a palavra de Deus. Então explica para mim, pastor, por que a porta da minha vida fechou? O que fechou na tua vida não foi a porta, o que fechou na tua vida foi a visão. O que fechou na tua vida foi a tua visão diante da situação. Porque quando você tem uma visão daquilo que Deus fez por você na tua vida, não existe portas fechadas. Você só enxerga uma oportunidade melhor lá na frente que Deus vai fazer na tua vida. O problema é que muitas pessoas que não têm uma visão aberta para as coisas de Deus, quando ela vê a porta fechada, ela se desespera, ela entra em desespero e ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. Quando a pessoa começa a murmurar e reclamar, um abismo chama outro abismo, coisas piores vão acontecendo, porque eu perdi o emprego, porque eu isso, porque aquilo, porque está difícil, começa a reclamar, na verdade não porque está ouvindo a palavra de Deus, mas porque está ouvindo mais as notícias do mundo, porque está ouvindo mais o que o mundo está falando, olhando mais para as circunstâncias do que para a palavra de Deus. Então a visão da pessoa fecha. Porta não fecha na vida do crente, o que fecha é a visão. Quando você abre a visão, a tua visão, e entende o que Deus fez por você, o que Jesus fez por você, essa resolução de Jesus na tua vida, você entende que a porta não se fechou, que ela continua aberta. Você passa a ter uma visão diferente. A tua esperança, você não perde ela, porque é uma palavra dentro de você. E essa palavra que há dentro de você é aquela que diz que Jesus já venceu por você, que Ele fez o caminho, e que você tem acesso a Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o dono do ouro, o dono da prata, que é o dono da vida, e que é o teu Pai, que cuida de você, que quer o melhor para você, e que vai fazer o melhor para você. Às vezes a pessoa ela reclama, a pessoa murmura, ela esquece da palavra. Lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu ficava ali pedindo esmola todos os dias. Aquele nome, nem nome ele tinha, chamava ele de Bartimeu. Bar é filho, Timeu era o nome do pai dele, então chamava ele do filho do Timeu, Bartimeu. E aí, ele ficava ali pedindo esmola. Mas aquele homem, ele estava ouvindo falar de Jesus. As pessoas passavam por ele, mesmo ele sendo cego pedindo esmola, e eles diziam para ele: olha, tem um homem aí que está curando pessoas, está abrindo o ouvido do surdo, os olhos do cego, está curando pessoas, está levantando o paralítico, ressuscitando os mortos. Ele foi ouvindo falar e ele perguntava: quem é esse homem? Esse homem é um tal de Jesus. Ele diz que é filho de Deus, é Jesus o Nazareno. Ele foi ouvindo a pregação, a mensagem, a palavra. Um dia ele sentado ali no meio, ali em Jericó, passa Jesus naquela cidade, aquele alvoroço, e Bartimeu pergunta quem é que está passando, e eles disseram: é Jesus. Ah, meu irmão, ele começa a gritar e dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E ele começa a gritar cada vez mais: Jesus, Jesus. E os homens tentam calar ele. Fica quieto, Bartimeu, ele não vai te ouvir. O mundo tenta te calar, meu irmão. As más notícias, elas tentam tirar essa palavra que nós estamos pregando aqui, tenta tirar essa palavra do teu coração. O mundo tenta tirar de você essa fé de que Jesus, Ele fez o caminho. O mundo tenta tirar isso de você. Mas Bartimeu, ele olhou para aquilo que estava dentro dele, para aquilo que alguém pregou para ele.
Jesus faz isso, e ele continua, ele insiste, ele continua gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e até Jesus ouvir e voltar até ele e fazer uma pergunta para ele. Jesus, fitando os olhos do cego, perguntou para o cego: que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O cego não estava vendo fisicamente, mas ele estava com a visão espiritual aberta. Entendeu? Ele não estava enxergando fisicamente as cores, quem estava em volta dele, ele não estava conseguindo enxergar nada, mas a visão espiritual dele estava aberta, porque tinha uma palavra dentro dele. Quando Jesus passa por ali, ele diz: agora é minha chance. Alguém tenta impedir ele e não permitir que Jesus viesse ali, mas ele continua gritando porque a visão espiritual estava aberta. E quando Jesus chega, Jesus curou ele, a visão física se abriu também. Talvez a tua visão, seus olhos físicos, está olhando e vendo que você perdeu o emprego, que a firma fechou, o dinheiro está acabando, que as coisas não estão dando certo, que as coisas estão indo de mal a pior. Mas se a tua visão espiritual estiver aberta, você vai enxergar que Jesus já está vindo na tua direção para te abençoar. E aí você não reclama, aí você não murmura, você só espera, porque você sabe que a porta está aberta, que Ele já abriu a porta, Ele já fez o caminho. E quando Jesus chegar a você no tempo certo, no tempo dele, como Ele fez com Bartimeu, abrindo os olhos físicos dele para que ele enxergasse as pessoas à volta, Jesus vai abrir os teus olhos físicos também, para você ver que um novo emprego apareceu, que aquilo que você perdeu o Senhor vai devolver, que a porta que parecia estar fechada, na verdade ela não está fechada, ela está aberta, que você não perdeu, mas você ganhou, porque com Deus nós não perdemos, com Deus nós não damos passo para trás. Então, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, me assistindo, abra a tua visão espiritual, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o momento, não olhe para o que está acontecendo, não jogue tudo para o ar e perca aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Não faça isso, porque a vitória Deus já te deu, o caminho Ele já preparou para você, com muita dor, mas Ele já preparou para você. E no final desse caminho, Ele abriu a porta, e ninguém pode fechar na tua vida. Todo caminho que você faz, seja curto ou longo, a maioria das vezes no final dele você tem uma porta para poder passar. Se você sai do teu trabalho e faz um caminho até a tua casa, quando você chega na tua casa, tem uma porta, e você tem que passar por essa porta. Você só passa quando essa porta se abre, não é verdade? Se você faz ao contrário, sai da tua casa e vai para o teu trabalho, tem um caminho a percorrer, mas quando você chega lá tem uma porta, um portão, tem que se abrir para você entrar. Jesus fez o caminho, nós sabemos que o caminho é Jesus. No finalzinho dele, Ele abriu a porta, Apocalipse 3:8, e a porta não se fechou na tua vida. Não perca a esperança. Lembra do Bartimeu que eu acabei de pregar? Tinha uma porta aberta dentro dele, que era a porta da esperança. Eu sou cego, mas uma hora Jesus vai passar por aqui, e Ele vai me curar. A porta está aberta na tua vida. Não perca essa esperança, creia, não desanime, não pare a tua caminhada, porque o mais difícil Jesus já fez por você. É como um pai que ele olha para o filho e ele quer orientar o filho, e ele diz para o filho: filho, faça assim, porque esse caminho que você está seguindo, o papai já passou por ele. E aí o pai orienta o filho, e aí o filho vai por aquele caminho, é obediente e é abençoado. Obediente e abençoado. Se você for obediente à palavra de Deus, se você entender isso, que Jesus diz: eu sou o caminho,
Ele diz eu sou o caminho porque ele diz, porque ele fez o caminho. Se você for por o caminho que é Jesus, entender que a porta não se fechou, mas ela está aberta, você vai encontrar Deus todos os dias. E eu quero dizer para você uma coisa, é o que você precisa, Deus na tua vida e mais nada. Deixa Ele te abençoar, deixa Ele dirigir a tua vida. Não importa quantos anos você tem, não importa a tua idade, estou pregando para desde o mais novo até o mais velho. Se você está vivo, olha bem para mim, se você está vivo, é porque Deus tem propósito na tua vida. O dia que Deus não tiver mais propósito na tua vida, Ele desliga da tomada lá no céu e você se apaga, com Covid, sem Covid, estando as coisas tudo bem ou não estando, você apaga. Mas se você está vivo, é porque Deus tem um plano na tua vida, um propósito na tua vida, e Ele quer cumprir esse propósito. E só existe uma pessoa que pode impedir o plano de Deus se cumprir na tua vida. Só existe um ser que pode impedir Deus de cumprir o que Ele quer na tua vida. Sabia disso? Sabe quem é esse ser? Não é aquele que você acha que inveja você, que tem inveja de você. Para com isso. Porque tem gente que, porque fulano tem inveja de mim. Isso aí, contra você. Entendeu? Porque fulano falou isso de mim, eu estou magoado. Isso aí não vai mudar nada na tua vida, não. Não vai mudar nada na tua vida. Não é? Não é o diabo. Não é o diabo. Não é o diabo que vai impedir Deus de cumprir o plano dele na tua vida. Só existe um ser, e esse ser é você. E você impede os planos de Deus quando você deixa de acreditar na palavra dele e de ir por esse caminho que é Jesus, e encontrar Deus todos os dias na tua vida. Então agora, aí onde você está assistindo essa mensagem, casa, através desse meio de comunicação, eu vou fazer uma oração para você. Não é uma oração muito grande, não. Sim, uma oração rápida, simples, mas com toda a fé que há no meu coração. E o poder de Deus vai te alcançar para te abençoar. Tá certo? E tem pessoas que acham que para ser abençoado tem que pular, gritar, chorar, virar piruleta. Nada contra essas coisas, nada contra isso, não. Se emocionar, nada contra isso. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela é de forma consciente. Isaías 11:2 diz isso, sobre as 7 manifestações do Espírito Santo. E ele repousará sobre ti, o Espírito repousará sobre ti, terás sabedoria, entendimento, conhecimento, espírito de conselho, de fortaleza e de temor. 7 manifestações do Espírito de Deus, todas elas de forma consciente. Eu vou orar para você agora de forma consciente, uma simples oração, e o poder de Deus vai ser derramado sobre a tua vida, e você vai ser abençoado e ter a tua visão aberta para aquilo que você acha que fechou na tua vida. Ok? Se você puder, onde você estiver agora, curve a tua fronte e eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu filho e da tua filha, que nesse momento está me assistindo através deste meio de comunicação. Alcance esta pessoa agora, meu Deus, e limpa a visão espiritual dessa pessoa. Abre os olhos dessa pessoa para que possa ver, enxergar que a porta que o Senhor abriu, ninguém fechou, ninguém tem o poder de fechar, e que grandes coisas vão acontecer na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Que todos que me assistem neste momento, seja abençoado, no nome de Jesus, que todo mal caia por terra, e que esta pessoa venha receber a bênção do Senhor, ter dias de bênção, venha experimentar o melhor desta terra, no nome de Jesus,
É o que eu te peço e te agradeço, ó Deus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Toma posse da bênção. Seja abençoado em nome de Jesus. Estamos encerrando por aqui. Quero te agradecer ao pastor João pela oportunidade, ao pastor Cláudio, que é o pastor desta igreja, desta obra, pastor Ediclério, a toda a família quadrangular, todos os irmãos, em nome de Jesus, e orar para que em breve a gente possa estar juntos de forma presencial. Mas até lá, fica o meu abraço e as minhas orações. Deus abençoe a todos.